Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Gente, eu queria que vocês falassem agora, ô Shiva, assim, qual foi o principal desafio, assim, que você sentiu, né? E aprendizado mesmo ao construir essa obra, assim, né? Voltada para educadores, como a gente já falou, mas para as crianças também, para a família, para um público tão amplo, assim, né? Muita coragem, inclusive, para escrever sobre isso, né? Porque você está falando de algo pessoal, profundo, né? Como é que foi aí esse processo? É um processo que eu acho que começou, acho que desde quando a gente soube que estávamos grávidos, que a gente sabia que a gente tinha aí um desafio pela frente, um desafio este que a gente não foi ensinado, né, de alguma forma. Eu de alguma forma, porque minha mãe era militante, tinha toda essa questão mais falada e discutida em casa. Então, a partir do momento que a gente soube que a gente ia ter um filho, a gente falou assim, bom, temos que pensar como essa criança vai nascer. Aí a gente pensou na melhor forma que essa criança ia nascer, o Zulu. Procuramos um parto humanizado. Agora nós vamos procurar, poxa, agora o bebê Saúde nasceu, dele, né? como é que é a saúde? Não vamos cuidar com alopatia, vamos para a homeopatia. Fica em casa comigo, ficou em casa comigo durante 3 anos, né? A gente se apertou e eu penso assim que foi um grande momento para nós, principalmente por sermos uma família preta. Eu ter tido a oportunidade de ficar com o Zulu até os 3 anos em casa e poder levá-lo para centros culturais, levá-los para curtir uma música, um parque, estar com ele, né? Não precisar diretamente ir trabalhar. Então, tive essa parceria com o Júlio desde o começo. E aí chegou o momento da educação do Zulu. Quando a gente chega à educação do Zulu, aí vem um monte de coisa na nossa cabeça, né? Como ele vai ser cuidado, como ele vai ser lido, como que ele vai, se ele vai ser respeitado ou não, se ele, porque pai e mãe sabe, o responsável sabe como que cuida da criança, mas a gente não sabe como o outro cuida da nossa criança, né? Então é muito difícil isso. Então, esse processo todo vem sendo discutido, acho que dessa parte, desde esse momento, assim. Então, quando aconteceu pela primeira vez com o Zulu, que ele cortou o cabelinho, ele estava na pré-escola e a gente organizou o nosso ódio, né? Porque a gente viu que ele foi, de alguma forma, violentado, né, pelos amiguinhos por conta do cabelo. O Zulu sempre teve um cabelo volumoso, ele gosta desse cabelo, não é uma condição que eu e o pai impõe para ele. Ele gosta do cabelão dele, ele garfa e tal. Então ele cortou o cabelo, a gente já automaticamente já criamos uma roda de conversa na escola dele e que a conversa foi muito produtiva. A escola Marianita, né, a diretora recebeu a gente muito bem, a gente fez uma roda de conversa no sábado letivo, não falando somente da questão racial, a gente falou sobre LGBT, esse universo LGBT na infância, né, que as famílias pudessem entender esses sinais para poder respeitar essa criança. Falamos Poder sobre colher, né? falamos sobre várias situações ali, colocamos vários tópicos e a conversa foi muito bacana. E agora a gente se vê nessa situação, né, com o Zulu. E aí ele verbalmente falando pra gente é realmente uma situação dolorida, né? A gente vem, a gente podera, a gente bota filme, a gente conversa. Então, assim, para ele receber também esse livro, ele traz assim para a gente uma resposta de que eu tenho uma família que cuida de mim, que me valida, que não me silencia e que está fazendo algo. A gente não está só apenas passando pela vida. A gente está aqui para construir algo, né? A gente, quanto coletivo Triluna, a gente já trabalha isso também. Ele acompanha nosso trabalho, né? O movimento do hip hop, que fala da periferia, que fala da nossa realidade, fala da violência policial, que fala sobre tudo isso. E a gente já está trazendo essas discussões para ele. E infelizmente a gente já chegou o livro em si foi feito um recorte ali
nos 8 anos dele. Agora ele já está com 12. A gente já está com outro desafio que é falar sobre as questões Da da adolescência. adolescência e a individualidade dele, né? Um ser singular andando pela rua, como que ele deve se comportar, né? Se ele for É o abordado pela outro livro polícia. aí, ô Lucas. Então. Exatamente, exatamente. Como vai ser abordado pela família, pela polícia, como ele vai ser abordado num estabelecimento, num comercial, que ele esteja entrando. Sempre quando a gente entra, Zulu, mãos à vista, filho. Não dá para encostar na prateleira. Ai, a criança abriu o pacotinho de salgadinho. Filho, você não pode. Você é uma criança preta. Então, tem coisas assim que, infelizmente, a gente tem que estar sempre reforçando. E é isso, eu acho que partir desse processo do nascimento dele até agora, e eu acho que até ele crescer, a gente ainda vai desenrolar muito esse assunto, essa conversa, porque esse falar sobre racismo é algo que acompanha a gente da maternidade até a nossa morte, né? Infelizmente. Eu já comentei com você assim, e frequentemente falo que a gente precisa prestar muita atenção na saúde mental das pessoas trans. A gente tem um jeito muito delicado de lidar com sentimentos. Porque se sentir acolhida é muito delicado pra gente, porque você vê na passagem dos anos pessoas se afastando, pessoas não entendendo, não querendo entender. É difícil você receber um eu te amo sem a completude do eu te amo, do tipo, no sentido de relacionamento, de você saber que às vezes você não vai ser assumida para família ou Tipo amigos, um ou mais, né? Eu te amo mais. eu te amo, mas Algo. tipo assim, não deixa ninguém saber, eu te amo, mas eu não vou falar o seu nome que você escolheu, eu vou usar o seu nome morto. A gente tem que ter essa paciência com a família, de esperar eles. Quer dizer, tem não, a gente não tem nada, né? Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou paciente para esse tipo de coisa. A gente tem que passar por muitos processos e aí você vai pra rua e as pessoas mexem com você, jogam coisas em você, já jogaram latinha em mim também. Várias vezes lá em Jacareí já me perseguiram de carro. E isso é uma coisa que você não fica com respaldo. E aí, às vezes você não tem um núcleo de pessoas trans próxima que vai conseguir te acolher, ou pessoas que vão validar esse sentimento. Então, a depressão para uma pessoa trans ela é muito negligenciada, porque você não tem para onde correr. Então, eu acho que a gente, nesse mês, a gente tem que prestar muita atenção também na qualidade de vida dessas pessoas, que às vezes acabam caindo na prostituição por necessidade, o que é o corre das manas e, tipo, porque não tem oportunidades, as pessoas não querem contratar. E isso é muito negligenciado no sentido de como é que está a cabeça dessas pessoas. E quem não está dentro dessa realidade, como também está a realidade dessas pessoas? Elas têm um emprego digno, elas têm um ciclo de amigos que vai defendê-las, que vai acolhê-las, que vai abraçá-las. A gente tem que falar muito sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu falo de saúde mental desde o começo da minha arte. Então, para mim, está num lugar muito especial justamente por isso. Eu não falo como vítima, tanto que não é uma música triste, é uma música melancólica, mas ela não é triste. Porque a gente precisa dar atenção devida para esses corpos, os corpos dissidentes no geral, né? Os corpos racializados, né? Os corpos com portadores de necessidades especiais também. Mas né, o meu recorte, eu falo muito sobre como que nós devemos se sentir bonitas, mas não só bonitas, mas tipo, acolhidas, amadas. Ai! Uh! Demais, Samira. Eu queria que você falasse pra gente, inclusive isso, né? Muito bom te ver dançar, te ver falando. Você também tem uma habilidade muito grande com as palavras também. Isso é muito massa. Eu queria que você falasse
hoje, né, você se destaca, inclusive, eu diria até que infelizmente, né, sendo a principal Big Girl do Vale do Paraíba. E eu digo infelizmente porque seria incrível se a gente tivesse um cenário com um monte de mulher, né, Com dançando, enfim, certeza. né, enfim, ensinando outras mulheres, inspirando outras mulheres, né, até porque eu acredito que é que você fale sobre isso, eu acredito que fica uma sobrecarga, né, porque, pô, pensar no Vale do Paraíba que é gigante, e aí tem que pensar a Samira, gente, tá tudo quanto é lugar. Uhum. Eu queria que você falasse, assim, eu queria que você falasse, né? Onde que tá? Onde que estão as mulheres? O breaking não é atrativo para as mulheres, ou ele não é. O que que acontece que as mulheres. Porque a gente vê que várias manas vêm, acabam parando no meio do caminho, a gente sabe que a vida da mulher ela é mais complicada. Acredito que também tem a questão da idade, né? Também que vai chegando, porque é uma arte que exige bastante do físico, né? Não sei, fala na sua perspectiva onde que estão as mulheres do break e como é para você hoje estar sendo essa representação a nível Vale do Paraíba aqui, né? Enfim. Então, aqui no Vale, antigamente tinham, pelo menos quando em 2013, 14 ali, tinham mais Big Girls, né, além de mim, né? Tinha outras Big Girls, tinha, acho que foi a época que mais teve ali, pelo menos que eu acompanhei. Quem veio antes de mim, que eu saiba, acho que tinha uma, duas, três. E nessa época de 2013, 14, tinham pelo menos umas seis, sete, oito. Ainda é pouco, né, comparado ao número de b-boys, mas já era uma vitória pra gente, né? E isso também a gente, quando a gente fala sobre o número de Big Girls, a gente também vê a nível nacional também, que antigamente, né, até um tempo atrás, eram pouquíssimos, eram poucas, assim, que a gente, pelo menos a gente sabia que existiam, né? E até Uhum. hoje tem muitas Big Girls aí que estão escondidas, né? A gente vê o interior do Rola norte uma lá, do invisibilização Amazonas, também, do né? Pará, tem essa questão também, né, da Uhum. gente não ver, de fato, não chegar na gente. Mas, de fato, tem menos, sempre teve menos. E eu acredito que, assim, sempre foi mais atrativo para os homens por conta das acrobacias, por conta de tudo aquilo, o pessoal girando. Então, era uma coisa vista como de homem, né? Ah, só homem que vai conseguir fazer isso, vai conseguir dançar isso. E, enfim, hoje a gente vê Big Girls que dançam muito melhor e fazem muito melhor, né? Enfim. Só que a gente tinha muito essa coisa na raiz, né? Porque até pouco tempo atrás a mentalidade no geral das pessoas era muito mais fechada. O pessoal era muito mais crítico com isso. Então, quando eu mesmo comecei, né? Ninguém levava a sério justamente porque eu era menino, não era nem só por eu ser criança, né? Logo depois, quando eu comecei a crescer um pouco mais, que eu tinha uns 13, 14, ainda assim, já sofri machismo em campeonato, entendeu? Dos Imagina. caras não, os cara não aceita perder pra mulher, entendeu? Os caras não aceita que a gente pode ser sim melhor, enfim. E até hoje acontece alguns casos, bem menos, pelo menos, falando da minha perspectiva, tá? Eu Uhum. vejo acontecendo menos. Até pela minha experiência mesmo, comigo, né? Pois eu sou mulher, estou no meu local de fala. Então, eu acredito, assim, que por conta dessa mentalidade da sociedade no geral, né? Não só dentro do hip hop. Foi isso que meio que afastou um pouco as mulheres. Porque, querendo ou não, ainda continuava tendo machismo dentro do hip hop, ainda continua. Tem essa questão da maternidade também. Isso aí é uma coisa que eu vi muitas Big Girls parando por conta da maternidade, porque o peso sempre cai mais na mulher. Pode ser um casal de um b-boy e de uma Big Girl, mas quem que vai parar? Quem que a gente vê parando de dançar? Sim. O tanto de b-boy aí que a gente vê, não só aqui no Vale do Paraíba, tipo, referência nacional, que é pai, que tem filhos, ninguém nem sabe. Gente que nem sabia que o cara tinha filho, sabe? Que é uma coisa tão escondida, né? E o cara nunca parou a rotina, nunca. Mas e a mulher, a Big Girl que virou mãe?
né? Então, também tem a questão de espaços em eventos, né? Hoje em dia a gente vê em alguns, poderia ser melhor. Tá melhorando, tá caminhando. Mas tem eventos que às vezes tem espaço kids, sim, para as big girls poderem deixar as crianças lá para poder curtir o evento, né? Ter um espaço adequado. Então, assim, é algo que já foi pior, né? Essa cena, né? Já foi pior. Ainda não está no ideal. Na minha opinião, ainda não é o ideal. E eu acredito que tem que melhorar mais. Ainda tem que ser falado mais. Porque é pouco falado. Ninguém pensa muito nisso, né? Então, eu acho que essas questões que eu me lembro agora são as principais, assim, que acabam afastando as mulheres. Eu mesmo já pensei em desistir várias vezes por conta dessas questões, de ver que, cara, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba não tem batalha de Big Girls. A última que teve foi em 2021 e já era. Antes disso também não teve batalha de Big Girls. E eu falo Tanto com que a gente não propriedade porque eu tava participou. lá.